Trabalho aqui há muitos anos, fiz minha carreira aqui, né? E uma característica do nosso trabalho é que nós sempre trabalhamos em equipe, tá? Sempre trabalhamos em equipe, é um diferencial assim desse grupo de pesquisa que eu coordeno, que eu criei e coordeno desde 1997, tá? Então já vão lá quase 30 anos aqui. E, obviamente, tudo que você faz, né, em equipe, numa universidade como essa, num instituto como esse, que foi criado em 1938, em dezembro de 38, né, e trabalhando com pessoas aqui, com os alunos e os professores, obviamente isso ganha musculatura, ganha dimensão, ganha importância naquilo que você trabalha. A gente tem o professor Cadu, na área de meio ambiente, é uma referência nacional. Tem o professor Helder na área, principalmente de energia do petróleo, é outra referência. Tem o professor Cassiolato na área de inovação, é outra referência. Por quê? Porque esses professores montam equipe e trazem os alunos aqui, e os alunos, vocês, são uma matéria-prima de excelente qualidade, porque vocês estão em processo de formação, e nos grupos de pesquisa vocês podem se formar naquele tema específico, ok? Por isso que é muito importante o Instituto de Economia ter esses grupos de pesquisa, né? E vocês integrarem esses grupos de pesquisa através das bolsas e etc. Tá bom? A nossa palestra hoje aqui vai... Quer dizer, a gente tem aqui um público muito heterogêneo, mas de alto nível, a nossa ideia é dar uma visão bem didática, né, do processo de transição energética e mostrar lá a ponta do iceberg, que é a questão do hidrogênio, né? O GESEL já fez 3 projetos de P&D, que eu vou explicar o que é de hidrogênio, e publicamos 2 livros sobre o tema. Não existe ainda hoje no Brasil livro sobre esse tema em português, então nós consideramos os melhores livros da língua portuguesa de hidrogênio, porque não tem concorrente, então aí é muito fácil, né? Ok? Aqui é uma breve introdução. Essa primeira parte aqui é muito mais no sentido de vocês conhecerem um pouco mais o GESEL, tendo como foco o livro, e depois essa parte aqui mais analítica sobre o tema de transição energética, numa perspectiva bem didática, naquilo, né, que é o mais difícil de você transmitir, que é clareza e objetividade, né? Então aqui vocês não vão ter aquele esquema da rosqueta da parafuseta que ninguém entende. Não, aqui vai ser uma coisa bem linear. Para quê? Para que quando acabar a palestra, a exposição, a gente poder tirar dúvidas mais específicas, ok? Demora mesmo, né? Eu tenho que apontar para lá isso. O GESEL é nós nos consideramos um think tank acadêmico do setor elétrico. Nós pensamos. E como é que nós pensamos? Fazendo pesquisas, tá? Dando aula, né? Dando cursos. Nós ministramos uma disciplina no PEPED, no 3º e 4º bimestre, que este ano vai se denominar Políticas Públicas para a Transição Energética. Quem tiver interesse, é uma vez por semana, sexta-feira, happy hour, né? Que é um momento... que eu dou aula de uma maneira assim, bem interativa, bem descontraída, dialogando no método socrático, né? Que ele gostava muito de fazer isso, tá? O Sócrates lá. A gente foi criado em 97, né? Nosso objetivo é desenvolver pesquisas e análises regulatórias e econômicas para o setor elétrico. Então, como nós somos do Instituto, a gente não entra nas questões tecnológicas, mas nós pegamos a questão tecnológica e temos um pressuposto-chave,
que nós criamos ao longo, construímos esse pressuposto. Qualquer inovação tecnológica no setor elétrico precisa de uma inovação regulatória. Simples, né? Mas para construir isso, cara, entende? Ou seja, eu não posso, para um setor como esse, trazer uma tecnologia nova se eu não criar no entorno dela uma inovação regulatória, que é política pública, para viabilizar o investimento, para garantir o investimento. Ok? E a nossa missão é produzir conhecimento muito importante. Isso aqui é uma think tank acadêmico de uma instituição pública, para subsidiar e respaldar decisões do marco institucional, ANEEL, ONS, Ministério, EPE, TCU, CCE, tá? E os grandes agentes econômicos, os grupos econômicos, que tomam as decisões de investimento. Então, o marco regulatório formula as inovações tecnológicas, as políticas, né? Formula, e os agentes fazem investimento. Esse é o casamento que a gente verifica pós anos 80, quando a crise do financiamento, da dívida externa, levou o setor de infraestrutura por crescer, se desenvolver por decisão de agentes privados, não mais pela Eletrobras. Não mais pela Eletrobras. Ok? Esses são os nossos parceiros institucionais. Como a professora Ana bem colocou, eu fui indicado pelo Ministério, para o presidente da República, como membro da CANEBIA, no Conselho Nacional de Política Energética, que é quem formula as principais políticas e estratégicas do setor de energia. Aonde eu contribuo um pouco é energia elétrica, petróleo, a gente deixa com o professor Helder, que é muito competente. Tá? E a gente dialoga, é um diálogo constante com a INS, com a EPE, com a ANEEL, com o BNDES, tá? Com o CCE. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, sexta-feira, com a EPE sobre a questão de sistemas de armazenamento hidráulico, as usinas hidrelétricas. Aí nós somos convidados e, eventualmente, quando uma pesquisa nossa avança, nós solicitamos, vocês não querem ouvir aqui o que nós concluímos? Queremos. Aí a gente vai a Brasília, vai aqui na EPE, no ONS. Então, aí tem um diálogo de muita credibilidade. Por quê? Por causa do Nivaldo? Não, porque nós somos da UFRJ, nós somos do Instituto de Economia. Nós temos, assim, credibilidade, porque a gente, né, só fala aquilo que a gente efetivamente acredita, ok? Acredita por conta de quê? Da nossa fundamentação teórica e analítica. Boa tarde, tudo bem? Aqui são os parceiros acadêmicos, como eu falei, nós não entendemos da tecnologia, né? Ali direto da engenharia, então o que a gente faz? O COP, o FRJ, como é que você vê essa questão da energia solar, da energia eólica, da reversível, da bateria? Entende? Então, nós, ou com a USP, ou com a Fluminense, ou com esse centro americano, ou com esse português, tá? Ou com a ERSA, Agência Reguladora de Portugal, tá? Ou com o INESC, que é um centro de pesquisa de Portugal, ou seja, ou com a Universidade do Porto. A gente tem uma interação muito grande com Portugal, porque Portugal é a sede, né, da Embaixada do Brasil na Europa. Então, por Portugal, nós temos acesso ao que está acontecendo na União Europeia. Tá? E aqui são, se nós falamos dos parceiros institucionais, aqui são os parceiros econômicos. E com todas essas empresas, nós já desenvolvemos pesquisas. Porque nós vamos fazer 30 anos, né? Então, 30 anos, né? No âmbito, claro, no âmbito de uma universidade como a nossa, a gente vai bem, tá? Então, a gente tem, já analisamos lá Itaipu, CPFL, estamos discutindo um projeto sobre bateria, EDP, desenho de mercado, né? Que mais? A Eneva, a questão de termoelétrica, a antiga Eletrobras, que foi da onde nós iniciamos o nosso grupo,
em 97, e por aí vai. Tá? E aqui em números, só para vocês terem uma ideia, mas eu queria... que números são esses? De 23 a 25, olhando o que nós fizemos, nós agregamos, montamos um time, sim, para várias pesquisas, com 23 doutores, 10 mestres, 28 doutorandos, 34 mestrandos e 73 graduados. Em 2 anos, assim. Porque tem uma pesquisa aqui, traz aqui, tem outra aqui, traz aqui, e aí a gente consegue o quê? Conseguiu fazer isso tudo aqui. Então, eu brinco que nós montamos times de futebol para determinadas pesquisas. Nós não jogamos tênis, e sim futebol. E aí é que está a nossa força. Entende? A força de você, no grupo, poder contar com isto aqui, que é fundamental. Nós temos um programa de formação de pesquisadores. Nós pegamos a Cristina, que está aqui, na graduação, que foi minha aluna de graduação, hoje ela está no doutorado. De lá para cá, uma bolsa. Trouxemos agora a Catarina, lá da Paraíba, né, Catarina? Mas era engenheira, está lá no PPE da COP, mas ela já trabalhava no nosso grupo. Quer dizer, a gente forma, o Marcelo Maestrini, aqui, hoje é professor, foi do nosso grupo ativo, agora ele é um pesquisador associado. Temos aqui o Marcelo Mate, temos o Gustavo, foi aluno de graduação, está no mestrado do PEPED. Temos o Paulo, graduação, está se candidatando para o PEPED. Ou seja, nós, assim, valorizamos muito a formação de vocês. Eu, como professor da casa, né, eu acho assim, é fundamental que um aluno, particularmente um aluno aqui de vocês, de pós-graduação, se envolvam com um grupo de pesquisa. Não joguem tênis, entrem num time, porque fazer dissertação de mestrado e de doutorado jogando tênis é pauleira, é difícil. Estando num grupo, é fácil, é muito mais fácil, porque você está envolvido com uma pesquisa. Tá? Então, nós também publicamos artigos de opinião, assim, quase que semanalmente sai um artigo nosso, participamos de matérias, entrevistas de matérias, seja no Valor, na TV também, de vez em quando aparece e tal, e temos um informativo de acompanhamento conjuntural, que no dia 27 de abril, agora, semana passada, nós publicamos o número 6.398. Mais de 20 anos de acompanhamento diário. Ô, cara, falei para minha cara aqui, ó, tá? Diário, 6.400 diário. Ou seja, o que isso nos dá? Nos dá uma capacidade de acompanhar o que está acontecendo. E quando a gente tem uma pesquisa diferente, o que a gente faz? O que saiu nos últimos 6 meses, 6, 7 meses, e traz para cá. E quem é que faz isso? A nossa equipe de pesquisador, né, de formação de pesquisador, o pessoal que está na graduação e no mestrado, principalmente. Tá? Então, assim, isso aqui nos dá uma capacidade de análise, porque em torno disso a gente tem um banco de dados. Tá? A dissertação de mestrado, nesse período, dissertação de mestrado, aqui é tempo corrido. Por exemplo, texto de discussão é esse tipo de publicação aqui. Tudo isso que nós estamos falando está no nosso site. E em PDF, de graça, porque nós queremos contribuir com o desenvolvimento do setor elétrico. Com o quê? Com conhecimento qualificado, fundamentado. Ok? Aqui livros que nós já publicamos, tá? Todos esses livros estão vinculados a projetos de pesquisa de P&D. Qualquer empresa do setor elétrico que emite uma fatura, 0,1% vai para um fundo que a empresa é obrigada a investir em projetos de P&D, segundo um regramento. E aí é que nós trabalhamos. O nosso financiamento
não vem da CAPES, do CNPq, vem das empresas, segundo regras estabelecidas pela agência reguladora. Tá? Então, é uma fonte de financiamento que não é afetada por corte de orçamento, tá? O que nos dá assim, um gasto muito grande. Tá? Então, aqui, tecnologia exponencial, que a Cristina foi uma peça-chave. A sua dissertação de mestrado foi aqui ou não? Foi de Sandbox, a de mestrado, que é um outro projeto. Ou seja, as dissertações de mestrado, tese e doutorado estão associadas a projetos de pesquisa. Por quê? No projeto de pesquisa, a gente diz que vai produzir uma tese de dissertação de mestrado. A gente assume esse compromisso. E banca não é bolsa de estudo, é bolsa de pesquisa. Tem que trabalhar na pesquisa. Ok? Tá? Então, aqui são esses livros. São dezenas de livros, para ser bem objetivo. Tá? Aqui esse tema, muito em voga agora, saiu editorial no domingo, no Globo. Quem trouxe essa discussão para o setor elétrico? O GESEL. Usinas reversíveis. O que é isso? Eu tenho uma usina hidrelétrica, ela gerou, a água cai, eu pego essa água, jogo para um reservatório superior. E aí eu faço um circuito. Em vez dessa água ir direto para o rio, não, eu pego ela e uma parte dela jogo para cima. Então, a capacidade de armazenar energia cresce. Né? Cresce. Onde é que a gente viu isso? Em Portugal. Centrais de bombagem. Fizemos 5 missões internacionais analisando, conhecendo a experiência da EDP, que é uma grande parceira nossa. Todos os nossos livros estão aqui à disposição em PDF. Tá? E aqui os projetos que nós estamos desenvolvendo no âmbito de transição energética. Hidrogênio verde, estamos aguardando lá uma... Boa tarde, tudo bem? Legal. Estamos aguardando uma liberalização da ANEEL. Mobilidade elétrica, fizemos 4 projetos. Marcelo participou do da Light, não foi? Ele foi um coordenador de um projeto de mobilidade elétrica da Light. Tá? Sistemas de armazenamento é um tema que está muito forte, né? E o GESEL que trouxe, esse de usinas hidrelétricas. Baterias, nós estamos para desenvolver um projeto com a CPFL. Hoje nós assinamos um contrato de reversível com a Light, semana passada com a Neoenergia. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esse tema com o nosso conhecimento, com experiência de especialistas, entende? E orientar a Light e a Neoenergia nas decisões de investimento. E orientar o governo no marco regulatório. Eu estava na reunião do dia 1º de março, lá em Brasília, onde a legislação que vai nortear os investimentos em usinas hidrelétricas reversíveis foi aprovada. Obviamente que eu fiquei emocionado, vermelho e gaguejei na hora de falar. O GESEL trouxe esse tema aqui, o ministro até ficou sem saber o que falar, mas realmente eu fiquei vermelho, porque, imagina, um grupo de uma universidade, o que você estudou em grupo, em equipe, está lá, sai como uma diretriz de uma política energética que vai dar um salto de qualidade no setor elétrico brasileiro, porque ele vai garantir diminuir os cortes de energia que estão ocorrendo. Esses temas mais detalhados a gente pode deixar para a parte de exposição. Perdas não técnicas, que é o roubo, o furto, nós realizamos dois PIDs. Estamos iniciando um com a Enel, que é o furto de energia, o chamado gato. Tá? Inovações regulatórias no segmento de distribuição. Tá? Eólico offshore é um tema que nós já identificamos, estamos começando a estudar. E os desenhos de mercado. O que é desenho de mercado? Estão surgindo eólica, solar, distribuída, centralizada, bateria. Espera aí, eu tenho que ter um desenho de mercado, eu tenho que ter uma inovação regulatória que suporte isso. Ok? Aqui, para chegar ao livro, que é a primeira parte, aqui parceria com a EDP. Nós começamos em 2015, estamos em 2026, tá?
E já fizemos todos esses projetos de P&D, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos e tal. Tá? Entende aqui, ó, política de inovação tecnológica, avaliação do programa de P&D. Nós analisamos o programa a pedido da ANEEL, fizemos e ajudamos a reformar o programa de P&D da ANEEL, com a ajuda aqui do professor Cassolato e da Marina. Sem eles, a gente não teria, porque economia da inovação, eles sabem muito mais do que o GESEL nisso. Tá? Aqui, conselho de consumidores, as distribuidoras têm um conselho, não sabia como é que preparava. Nós fizemos um programa para melhorar a formação do conselheiro. O Rubens foi o coordenador executivo disso. Daqui saiu um MBA, que já está na sua 3ª turma, Bolsa de Energia, que é uma questão voltada ao mercado livre, tecnologias exponenciais, usinas reversíveis, mobilidade elétrica. A primeira planta de hidrogênio verde construída no Brasil foi no âmbito desse projeto, e daí é que saiu este livro aqui, que nós estamos lançando hoje aqui no Instituto. Tá? Estamos concluindo um de desenho de mercado. E aqui, este livro aqui. E aí, como eu falei que nós não jogamos tênis, nós jogamos futebol, olha aqui, todos esses nomes aqui em azul fazem parte do programa de formação de pesquisa. Olá, como vai? Tudo bem? Prazer revê-la aqui, poxa, que bom. Eu tenho essa intimidade porque eu estou orientando a dissertação dela sobre mobilidade elétrica, né? Só tivemos que puxar o freio de mão porque ela quer casar. Falei, então casa primeiro e depois. Já anunciei, né? Viu, Fernando? Anunciei. Tá? Mas você vê só que interessante. Os capítulos são derivados de relatórios do projeto de P&D e os capítulos são feitos em equipe. E daí saem as dissertações. Eventualmente sai uma tese, mas sai artigo de opinião, sai texto de discussão, sai entrevista para o jornal, que o jornalista, coitado, o jornalista analisa tudo. Aí liga, não, professor, me explica aqui, aí explicamos e tal, então, ajudamos nisso, né? Então está aqui, e tem pessoas aqui interessantes, Tereza Aquino foi superintendente do BNDES de infraestrutura, ela e o Nelson, a Sayonara, a Catarina conhece a Sayonara, né? Professora lá, doutora lá da Universidade da Paraíba, é nossa pesquisadora associada. A Deli, ex-funcionária do BNDES, quer dizer, a gente a gente monta equipe. Aí é que está, por isso é que a gente consegue produzir tanto. É por isso, e produzir com qualidade, né? Tá? Aí os outros capítulos aqui do livro, ó, plataforma de simulação, criamos uma plataforma de simulação, né? Oportunidades e desafios. Isso aqui acaba sendo analisado e incorporado na política energética do setor elétrico brasileiro. Então, hoje nós temos uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde no Brasil. Não, professor, seu grupo tem que nos ajudar a empurrar essa política. Com o quê? Com conhecimento. E não com lobby, com conhecimento. Ok? Bom, e aqui vamos entrar agora na parte de transição energética. A primeira questão é a seguinte, nós temos que ter uma fundamentação teórica para explicar o que está acontecendo. E identificamos que este senhor nos ajuda muito a entender o que está acontecendo. Muito o que está acontecendo. Qual é? É a tempestade eterna da destruição criadora. Eu estou destruindo para criar. Destruindo por quê? Porque eu estou com um problema a nível da humanidade, que é o aquecimento global. Tá? Então, eu preciso de inovação, né? E de desenvolvimento tecnológico para criar, né, novos produtos, novos processos, tá? Para que eu consiga atingir um duplo objetivo da transição energética. Um duplo objetivo. O primeiro é esse, é o aquecimento global. Tá? Qual seria o segundo? Alguém tem ideia? Vai aparecer aqui daqui a pouco. Mas o que é importante aqui?
base teórica, tá? Base teórica. Obviamente, economia industrial, estrutura de mercado, etc. Mas esse cara aqui nos ajuda muito a estabelecer um parâmetro de entendimento para onde que as coisas vão, ok? A outra é o seguinte, que setor é esse que eu estou trabalhando? É um setor de infraestrutura, capital intensivo e longo prazo de maturação. Cara, capital intensivo, longo prazo de maturação. Numa economia em desenvolvimento, com uma taxa de juros alta, insuficiência de capital para investimento, etc., é uma coisa precisa de regulação. Você está entendendo? Como é que eu vou fazer um investimento que vai durar 30 anos para retornar? Se eu não tenho uma regra, economia institucionalista. Eu tenho que ter uma regra assim. Então, as instituições do setor elétrico, elas são muito fortes. É o melhor setor de infraestrutura do Brasil. É o setor elétrico. Tá? Quem entra nele, para sair, não sai porque fica alcoólatra. Porque ele é maravilhoso para se trabalhar, para se estudar, porque está sempre acontecendo, aparecendo coisas. Tá? Outra, a energia elétrica está em todas as cadeias de valor de bens, serviços e padrões de consumo. Tá? Ele tem que ter um equilíbrio dinâmico, constante, instantâneo entre demanda e oferta. E por que eu destaquei aqui a demanda? Porque a demanda é a variável independente desta função. Não adianta eu criar oferta que não é a lei de Say. Eu tenho que ter demanda. Então, hoje, quando você abre os jornais, mas estão cortando 30% da energia, o Brasil está desperdiçando, etc. No LinkedIn lá, se vocês vão entrar, quando alguém falar isso, certamente vocês vão encontrar a opinião do Gesel. Espera aí, meu amigo. Espera aí. Vocês se beneficiaram de subsídios cruzados para investir em eólica e principalmente solar. Criaram oferta. A demanda não cria assim. Então tem mais que cortar. Em linhas gerais, é isso que está acontecendo. Não é falta de planejamento de transição. O Nordeste está produzindo muita energia. Tá? Por quê? Subsídios. Quem é que deu? O nosso Congresso, que não é amigo do povo. Chega lá um lobby, bota aí. Aí saem os famosos jabutis. Entende? Aí você cria esses subsídios, cria a oferta e não tem demanda. Tá? Então, por isso que eu destaquei. Tem um contexto mundial onde a transição energética está inserida, que é o Geopolítica de Economia e Energética, que toca no programa aqui de Economia Internacional, que é um tema absolutamente relevante para esse programa. Absolutamente relevante. Certamente você vai fazer uma tese sobre isso, né? É isso. Estou falando isso porque ele foi de Gesel. Tá? Então tá. E a outra, que no nosso caso aqui é bastante relevante, é que um setor como esse, capital intensivo, longo prazo de maturação, precisa de política pública, planejamento, marco regulatório. Particularmente em país desenvolvido. Por quê? Porque em países desenvolvidos, a taxa de juros é isso. É isso. Eu vou muito na Itália, lá, porque a minha filha mora lá, tá? Aí o que você... Aí eu fui saber, não, eu quero deixar um dinheiro aí para quando eu quero investir aí, fazer uma aplicação. Aí me fala, não, mano, se eu investe aqui 10 mil euros, daqui a 2 anos você vai ter mais 400 euros. Porra, cara. Então, o que uma economia dessa faz? Tem dinheiro? Investe. Aqui tem dinheiro? Preta do tesouro, cara. Você está entendendo qual é a diferença? Então, é fundamental em economia e desenvolvimento eu ter isto aqui. E nós temos um marco institucional muito forte, planejamento, EPE e um marco regulatório. Tá? E aqui o enquadramento geral sobre o tema transição. Transição expressa movimento, evolução, mudança, alteração, metamorfose. Eu até estou entrando assim no que significa isso, mas tudo significa que a transição vai alterar a matriz energética
petróleo e gás e carvão, e a matriz elétrica, energia elétrica. Então, eu vou pegar a matriz e vou verificar qual é o objetivo. É diminuir o consumo de recursos fósseis. Seja, no geral, na matriz energética, petroquímica, eu tenho que tirar o petro da química. E no setor elétrico, gerar energia elétrica de recursos renováveis. Tirar o carvão e tirar o gás. Ok? Isso é básico, tá? Então, a transição é nessa direção, tá? Ao fazer isto, eu vou quebrar paradigmas. Estou quebrando, é um exemplo mais claro de todos. Vai comprar um carro? Cara, eu compro um carro elétrico ou eu compro um carro a combustão? Ou eu compro um carro híbrido? Ou seja, eu tô quebrando um paradigma. E ao quebrar paradigma, eu crio incertezas, riscos, o que exige a intervenção do Estado. Intervenção em que sentido? Marco regulatório, política energética. Se eu estou numa transição, não é vou para uma festa, não, eu vou para um mundo novo. Este mundo novo é cheio de incertezas, de riscos, e quem é que suporta isso? O Estado, o marco institucional. Aí aqui tem uma coisa interessante, a motivação da transição. Da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo e do petróleo para cá, tem uma diferença crucial. Qual é? Aqui era basicamente econômica. Aqui não. Aqui eu tenho uma motivação diferente, que é a descarbonização, porque eu tenho que diminuir o aquecimento global. Então essa que é a diferença desta transição que a gente está passando hoje. Aqui não, aqui eu botei a máquina a vapor em 1907, 1908, tudo bem? Vai ter que ficar em pé, hein? 1907, 1908, Winston Churchill toma uma decisão de mudar a combustão dos navios de guerra, porque ele era o almirante-chefe, do carvão para o óleo, para o petróleo. Então aqui eu tenho um início disso aqui. Sabe quando é que o carvão perdeu participação na matriz energética para o petróleo? Em 1960. Então é um processo lento. Por que é lento? Porque ele está, as cadeias de valor por baixo são investimentos capital intensivo e de longo prazo. Então eu não posso substituir assim. Por isso é que esse processo é lento, ok? É lento, mas é irreversível, tá? Então é isso. Aqui tem uma diferença, que é a questão do aquecimento global. Eu ainda estou na primeira objetivo da transição. Eu acho que agora eu entro no segundo objetivo. É esse aqui. Como é que ninguém pensou nisto aqui? Vocês, um pessoal tão culto assim, então, né? Por quê? Enquanto o petróleo era uma commodity a 3 dólares, 4 dólares o barril de petróleo, ótimo. Mas quando surge a primeira crise do petróleo, a primeira crise do... Peraí, estou passando rápido aqui. Quando surge a primeira crise do petróleo, que a gente vai ver aqui, esse mercado começa a mudar. E aí fica claro para aqueles países que são importadores o risco das incertezas, que é você estar operando num mercado cada vez mais oligopolizado. Tá? É o que a gente está vendo agora. A gente viu na crise da Ucrânia. O preço sobe, sobe tudo. Sobe tudo. Ok? Então, o objetivo da transição, tá? O objetivo da transição, desde o seu início, que é a primeira crise do petróleo, está aqui. Eu tenho que diminuir as incertezas em relação
a importação de petróleo e gás. Porque essas oscilações se espalham de uma maneira negativa por todas as cadeias produtivas. Tá? Eu até escrevemos um artigo recentemente, quando os Estados Unidos e Israel atacam o Irã, lá na 27 de fevereiro, né, como se tivesse soltado uma bomba no Vaticano e matado o Papa, né, da Igreja Católica. Mataram lá o Papa dele, já estourou aquilo. Uma semana depois a gente escreve um artigo e fazendo a seguinte analogia. Na autopista que vai de Milão a Veneza, passam, sei lá, 30 mil caminhões por dia, uma fila indiana. Falo isso que quando eu vou visitar minha filha, eu passo por essa autopista. É uma fila indiana, tudo é diesel. O diesel subiu, pronto, é um efeito assim, é uma cadeia de elevação de preço. Tá? Então, esse aqui é o problema. E para eu enfrentar esses dois objetivos, a gente tem como metodologia algo que já foi consagrado, até se fala pouco, os 3Ds é descarbonizar, ampliar, né, o grau de sustentabilidade da matriz energética e elétrica, descentralizar, eólica, solar e biocombustível, criar coisas novas. Né? Para você ter uma ideia, energia solar e energia eólica só começa a se desenvolver enquanto inovação após a primeira crise do petróleo. Buscar bens substitutos para diminuir a exposição à importação. Ok? E a digitalização, que é algo fantástico aqui, que é a internet das coisas, inteligência artificial. Tá? Aí aqui, os dois vetores para a redução de gás, de petróleo e gás, é a eletrificação verde. O que é eletrificação verde? Em vez de eu produzir energia elétrica com carvão e gás, eu vou produzir energia elétrica com coisa nova. Que a hidrelétrica, no mundo desenvolvido, quem tinha já fez. Aí, meu irmão. Tá? Quem tinha que produzir energia elétrica, construir usinas hidrelétricas, já praticamente fez. Tá? Então, o que é novo é a eólica e a solar. E por que a eólica e solar ela é fundamental para garantir a segurança energética? Porque é um produto genuinamente nacional. O vento é meu, o sol é meu. Por que a Alemanha investiu tanto em energia solar? Num lugar que o índice per capita de filtro solar talvez seja um dos menores do mundo, né? Porque não tem sol lá praticamente. Por que ele investiu? Porque cada painel daquele diminuía o consumo de petróleo e de gás. Cada painel no campo da geração de energia elétrica. Então aqui eu tenho um processo muito intenso da eletrificação. Então, nas cadeias produtivas em que eu puder substituir o motor a combustão pelo motor elétrico, eu faço isso. Porque no motor elétrico eu vou poder produzir energia renovável, energia solar e energia eólica. Ok? E aonde eu não puder substituir o motor a combustão pelo motor elétrico, em processos tipo siderurgia, cimento, que exige muita geração de calor e tal, eu vou entrar com o hidrogênio verde. Porque hoje eu tenho hidrogênio cinza, que vem do gás. Eu vou entrar com hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? É um equipamento, eletrólise, que produz o hidrogênio injetando energia elétrica ali e ele quebra a molécula de água. H2O, ele pega o H2, tá? De fonte renovável, por isso é que ele é verde. Tá? Aí eu substituo lá, né, o que eu estou usando de petróleo pelo hidrogênio, amônia, etc, etc. Aí tem toda uma cadeia química, tá, que me leva para o hidrogênio. E também eu destaco o biocombustível, porque no Brasil o biocombustível tem uma grande possibilidade. Ok?
Então, na dinâmica, ela se apoia em inovações nas cadeias produtivas. O melhor exemplo é o veículo elétrico, né? Então, eu estou destruindo a fábrica da Ford lá em Camaçari e construindo a fábrica da BYD em Camaçari. Eu destruí para criar. Por isso é que os grupos tradicionais estão perdendo espaço. Por quê? Porque eu tenho uma indústria nova que não tem ativos para serem amortizados. Então, a solução para essa indústria oligopólica mundial é uma primeira passagem ir para o carro híbrido. Por que o carro híbrido? Porque o carro híbrido eu pego o carro a combustão e boto lá uma bateriazinha. Para eu fazer um carro elétrico, eu preciso de 200 componentes. Para eu fazer um carro a combustão, eu preciso de 1.000 componentes. Um carro híbrido, eu preciso de 1.200. Entende? Então, para a Toyota, para a Honda, etc., fazer o carro híbrido é uma necessidade para amortizar os investimentos na cadeia de produtiva antiga. Ok? Tá. Então, para que isso possa ser feito, seja a descarbonização, seja a segurança energética, os estados, os governos, desenvolvem programas e ações para viabilizar a destruição criativa. Assim, em termos de desenvolvimento econômico, o que é isso? A gente sabe que a variável-chave é o investimento. Eu estou dando um vetor de desenvolvimento, de investimento, que tem um efeito multiplicador do investimento, né? Para que direção? Para a transição energética, para a descarbonização. É isso só. É só isso. Eu não fiz isso com a Lua. Os Estados Unidos fez isso. Vamos à Lua. Qual foi para cá? Agora eu estou dando lá, ó, vamos para lá, para a transição energética. Então vocês parem para pensar o que você tem que mudar nas cadeias produtivas. Imagina, vocês devem andar de avião, né? De noite, você vê aquela luz, aquela coisa. Cara, eu tenho que mudar tudo para chegar à transição. Isto é que é o que o mundo está enfrentando. É isso. Tá? Por isso é que tem um dinamismo enorme. Sabe? Uma coisa assim, um potencial de crescimento, porque eu vou ter que mudar tudo. Mudar tudo é novos investimentos. O Estado está lá, faz os programas, a China e a União Europeia fazem os programas, vou lá e cresce. Com a variável investimento. Ok? Aí, aqui, o que nós... Aí eu vou entrar agora um pouco na questão da segurança energética, tá? Que é da descarbonização é tranquilo, né? Só falar assim, por que a União Europeia é o grande líder do processo de meio ambiente, Acordo de Paris é em Paris, etc. Por quê? Porque ele é um grande importador de energia. Talvez seja o país que tem o maior coeficiente de importação de petróleo e gás do mundo, está na União Europeia. Então, para eles, a descarbonização, a questão do meio ambiente, é estratégica. Pelo meio ambiente, também, mas principalmente na nossa avaliação pela segurança energética. Okay? Então, aqui, eu separo a crise do petróleo, que dá início ao processo de transição, tá? Mas ainda não tem esse componente geopolítico. Esses 4 aqui têm um componente geopolítico. Por quê? Porque os Estados Unidos, então, eu acredito que vocês saibam, né? Mas é o maior produtor de petróleo e gás do mundo. Se ele é o maior produtor de petróleo e gás do mundo, interessa para ele a transição energética? Não. Eles têm segurança energética à vontade. Então, por que os Estados Unidos jogou gasolina na guerra da Ucrânia?
bypassou a União Europeia. Não, tem que alimentar essa guerra, porque antes, Estados Unidos exportava para a Europa, não chegava a 10% de GNL. Hoje já está em 50%. Opa! Gasolina ali, tira os russos desse mercado que eu quero dominar. Eu quero dominar. Aí ele vai lá, intervém na Venezuela. Não é pela democracia, tanto não é porque ele tira um cara e toda aquela cadeia de poder que foi eleita numa eleição reconhecidamente fraudada se manteve. Por quê? Eu quero a maior reserva de petróleo do mundo sobre o meu domínio. Agora eu entro na guerra contra o Irã. 20% do petróleo mundial e outros tantos gás da energia passam por ali e vão principalmente para a China. Opa! Vou criar confusão ali. Estados Unidos está batendo recorde de exportação de petróleo. Por quê? Porque como ele é o maior produtor de petróleo do mundo, se o preço sobe para esses grupos, legal. O preço do gás não subiu nos Estados Unidos, porque ele é um grande produtor. Mas nos outros dois mercados subiu, na Europa subiu até semana passada 50%. Ao subir o gás dá o custo marginal da energia elétrica na Europa, o preço da energia elétrica subiu. Tá? Ou seja, e agora a saída dos Estados Árabes Unidos da OPEP. Então, ou seja, os Estados Unidos ele quer enfraquecer, dominar esse mercado de gás e petróleo. Tá? Por quê? Porque ele tem dois concorrentes que são grandes importadores de petróleo e gás, que é a União Europeia e é principalmente a China, que é o seu grande concorrente. Tá? Então aqui, já estou concluindo, tá? Olhando aqui, os Estados Unidos têm interesse? Não. Não tem. Ele é independente. Né? O governo Biden fez uma política olhando no futuro. Mas a gente sabe que o Trump, ele não olha para o futuro. Né? Ele não olha para o futuro. Então, vamos dominar esse mercado e criar problema para quem importa gás e petróleo. O seu principal concorrente, que é a China, né? Investir em cadeias produtivas de gás e petróleo. Tem destruição criativa aí? Não. Não tem destruição criativa ao priorizar como energia a energia não renovável. Ele acabou com os incentivos à energia solar, à energia eólica offshore, etc. Hidrogênio tinha subsídio, acabou. Por quê? Porque ele tem lá, politicamente, esse grupo que apoia ele. Então, os Estados Unidos estão priorizando produzir mais do mesmo. Olhando a médio e longo prazo, é perda, né? Você não vai criar. Mas onde é que ele está? Investimento nulo em transição energética. Talvez o primeiro ato que o governo Trump fez foi o seguinte: desautorizou a proibição de produção de canudo de plástico. O governo Biden tinha proibido. Não, agora é canudo de papel, etc. Ele foi lá e, não, canudo de plástico, ou seja, petroquímica ali. É um exemplo claro disso. E todas as inovações tecnológicas que os Estados Unidos fazem, em grande medida, está aqui. São as Big Techs. Tá? Então ele está apostando aqui e não apostando aqui. Tá? A China não. Segurança energética prioritária. Lá na China eles têm um planejamento determinativo. Faça. Né? Você vê que há quantos anos atrás eles preveram eólica solar, transição energética, bateria, terras raras. Transição energética solar. 80% dos painéis solares do mundo são feitos hoje na China. Eólica onshore, eólica offshore. Os maiores programas de desenvolvimento, de investimento em usinas reversíveis estão na China, ou seja, eles têm uma capacidade, né, por conta de uma estrutura de poder que permite o planejamento determinativo,
mas que cria competição entre os grupos estatais, diferente da União Soviética. Ali é o seguinte, não, eu dou incentivo para quem quiser produzir carro elétrico. Quem é que vai ganhar? Quem baratear. Quem baratear. Cria um programa para comprar carro elétrico para os governos estaduais e tal. Quem é que ganha? Quem vende mais barato. Então, ele estimula a concorrência, que é uma noção completamente diferente. Obviamente que a China é um tema assim, bem interessante do ponto de vista econômico. E aí o desenvolvimento econômico é com inovações e estimula a destruição criativa. Aí está isso aqui. E a Europa? A Europa é um caso assim, muito complicado, porque lá o planejamento não é determinativo e eu tenho que ter o apoio de passar pelo apoio de 27 países. Então ali as coisas são um pouco morosas, tá? Eu não vou entrar porque seria uma coisa a mais, mas o que eu posso mostrar para vocês é o resultado daquilo que nos toca mais que a nível de setor elétrico, que é a eletrificação mundial. Agradeço aqui ao Gustavo, que fez isso aí. Tem uma base de dados do BP, Bristol Petróleo, que permite você, por país, saber a fonte de geração de energia elétrica, se ela é de renovável ou não renovável. Tá? Então, como eu falei, que a transição energética ela avança muito pela eletrificação, o que a gente tem no mundo, em 2000, produção de energia elétrica, 18% era de fontes renováveis, 25 anos depois, 34%. O processo de transição está em curso. O que eu troquei aqui? Eu troquei termoelétrica a gás e carvão. Tá? A União Europeia, que é que está mais exposta a isso, está entre a cruz e a espada, né, vamos dizer assim, o esforço dela foi gigantesco, ela passou de 16 para 48. Tá? Os Estados Unidos, de 9 para 26. Ué, mas, professor, você não falou que os Estados Unidos parou? Acontece o seguinte, os investimentos, né, como são de longo prazo, eles chegaram a 26. Vão para que lado agora? Vai depender de um próximo governo. Mas dificilmente um outro governo que entrar não vai se apropriar e aproveitar da dominância do mercado de gás e petróleo no médio prazo. Porque ele vai formar preço. Porque ele tem a Venezuela, tem os países árabes unidos, complicou ali a produção de petróleo e gás no Golfo Pérsico, enquanto ele é o maior produtor de gás e petróleo. Ok? E aqui tem a China, de 17 para 34. Olha lá, se você for botar em curva, etc., você vê que a taxa de crescimento, né, da conversão é alta. Por que não é mais alta? Por causa da segurança energética. Onde é que está a base da produção de energia elétrica não renovável da China? Carvão. Por quê? Ele e a Índia têm as maiores reservas de carvão do mundo. Se a questão é de segurança energética, a prioridade não é a descarbonização. A prioridade é a transição energética. Por isso que o nosso grupo enfatiza muito, possivelmente o professor Cadu vai dar uma outra visão, até porque o foco dele é outro, mas o nosso é o seguinte, a transição é pela segurança energética. E aí, olha só, e aqui o Brasil é o inverso, cara. É o inverso. Não, olha só, aqui Estados Unidos, Brasil, o inverso. O que isso aqui significa? Que nós estamos aonde eles querem chegar em 2050, cara. A Agência Internacional de Energia projeta para 2050 85% de energia renovável. Em 2050, nós já chegamos lá. Então, nesse cenário de mundo, de disputa, etc., o Brasil tem uma grande vantagem, que nós temos segurança energética.
Nós somos um país de dimensão continental, tropical, com muito sol, vento, água, terra e gente para trabalhar. E com um mar constitucional relativamente sólido. Com o BN10 que está na frente, assim, ele estimula, ele cria assim, novos produtos para os investimentos do setor elétrico. Então, a gente tem uma vantagem competitiva, a gente tem petróleo, a gente tem gás. O potencial de energia eólica e solar no Brasil é 700 giga. O Brasil hoje tem 220 giga de capacidade instalada. Então, é uma vantagem competitiva muito grande. E o Brasil tem que ficar, né, no meio ali, não se envolver com essas questões geopolíticas que quem se envolve sai perdendo. Ok? Então, esse é uma coisa muito positiva para nós identificarmos aqui. Eu passo para vocês, já a título já de conclusão, 3 livros muito interessantes. Este aqui é quase como uma bíblia. A apresentação depois, então acho que a gente pode distribuir para a turma, né, professora? Isso, acho que era legal. Isso. É um livro bem interessante, tem no Kindle, tá? Esse aqui é do professor Dias Leite, que era professor da casa, participou da minha banca de mestrado lá em 85, que é a Energia do Brasil, dá uma visão bem boa do Brasil. E aqui é o nosso primeiro P&D, um livro em que, em 2015, nós fizemos um cenário para o setor elétrico em 2030, nesses 9 vetores: carro elétrico, bateria, energia eólica, energia solar. Tá? Em 2015, a gente já estava olhando, e é bem interessante, aqui também, escrito por vários autores, etc., vocês podem ver aí. Obviamente, aí aqui eu deixo para vocês, especificamente, o meu e-mail, o e-mail do Gesel e o nosso site, onde tem tudo isso para vocês. A destacar que, às sextas-feiras, a partir do segundo semestre, ou seja, do terceiro bimestre, eu, no PEPED, estarei dando uma eletiva. Ela vale 2 créditos, mas eu também dou outra no quarto bimestre, então 4 créditos, 1 semestre, 4 créditos. Eu gostaria muito de ter alunos aqui presentes lá, porque é uma aula de debate, de discussão. Eu acho muito importante o diálogo. Eu trago pessoas lá da EPE, do ENS, para dar aula, para debater. Ou seja, eu não jogo tênis, né? Eu gosto sempre de time. Estou lá, tipo, como é que é o processo lá? É escrever artigo, a gente pode publicar, é o capítulo da tese, é um pedaço da dissertação, eu estimulo muito isso, tá? Fico lá. Gostaria muito de ter alunos aqui. Obviamente, se algum de vocês tiver interesse em ingressar no nosso programa de formação de pesquisador, basta mandar um e-mail, nesse caso, para mim, e a gente inicia isso, é contínuo, né? A gente vê o que você está fazendo, onde é que você quer ir, etc., o que você quer estudar, e a gente vê, entre as pesquisas que a gente faz, onde é que a gente pode encaixar, ganha uma bolsa de pesquisa, né? Tem compromissos ali, fico à disposição. Muito obrigado, estou aberto às perguntas, por favor. Já tem uma lá atrás? Obrigada. Primeiro, muito obrigada, professor Nivaldi. Não, que isso. E eu que agradeço a oportunidade, como professor, poder falar para um público tão qualificado. É algo inusitado. Fico muito feliz.